pessoal! Tudo bem? Vamos dar início nesse momento à nossa aula 2. Isso mesmo, eu sou a professora Cíntia Marques e estarei com vocês no componente de língua portuguesa. O que é que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje? Vamos ver? Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre a leitura, sobre as finalidades da leitura, a importância da leitura e como é que nós fazemos para fazer a leitura de um texto. Vejam que coisa legal! Para que nós possamos, introduzir esse conteúdo, eu trouxe para vocês, neste momento, um poema que fala sobre a leitura. Isso mesmo. Vamos fazer a leitura desse poema? O título desse poema é Viajar pela Leitura. Quem escreveu esse poema foi Clarice Pacheco. E o poema começa desta forma. Viajar pela leitura, sem rumo, sem intenção. Só para viver a aventura que é ter um livro nas mãos. É uma pena que só saiba disso quem gosta de ler. Experimente. Assim, sem compromisso, você vai me entender. Mergulhe de cabeça na imaginação. Clarice Pacheco, quando escreveu esse poema, ela queria falar para a gente sobre como pode ser legal uma leitura. Quando a gente lê um texto ou um livro, por exemplo, a gente pode viajar no mundo da imaginação. A gente pode encontrar fadas, podemos encontrar príncipes, monstros, vários personagens na leitura. Nós podemos chorar de tristeza, sorrir. A leitura, ela pode proporcionar para a gente variados sentimentos. Vejam que coisa interessante. Então, Clarice Pacheco, quando escreveu esse texto sobre a leitura, ela queria chamar a atenção da gente o quanto que a gente pode viajar através de um belo texto. Por isso que o título do texto dela, o título do poema é Viajar pela Leitura. E outra coisa que Clarice propõe para a gente é que a gente experimente a leitura, experimente a leitura de um bom texto. E é isso que vocês vão fazer, não é? Tenho certeza. Agora, a gente vai começar a pensar um pouquinho quando é que a gente faz a leitura de um texto. Por qual motivo é que a gente faz a leitura de um texto? Nós fazemos a leitura de um texto por vários motivos. Nós vamos ver na nossa aula de hoje alguns deles, tá certo? O primeiro que eu trouxe para vocês é a leitura por diversão, ou a leitura deleite. É aquela leitura que a gente faz sem nenhuma pretensão, que a gente faz para se divertir, para apreciar, E nós podemos fazer a nossa leitura por diversão de várias formas, tá certo? Uma delas é através dos gibis. Então, nos gibis, nós encontramos textos que muitas vezes são engraçados, não é? A leitura dos gibis nós podemos fazer por diversão. Leitura de livros, de obras literárias. Essa daqui, por exemplo, é a de Monteiro Lobato. Ele tem vários personagens muito legais que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. E quando a gente lê livros de literatura infantil, a gente viaja na leitura e viaja nos personagens também, não é, crianças? Isso mesmo. Por exemplo, este livro aqui, O Patinho Feio. O Patinho Feio tem uma história bem legal, Fala da história de um patinho, que no começo ele era considerado um patinho bem feio e no final da história ele vira um lindo cisne, Então, através dessa história, a gente pode viajar no mundo da imaginação. A gente pode se divertir. Temos também outras histórias, Temos aqui alguns contos. A Bela Adormecida, por exemplo, a Branca de Neve, e temos vários e vários e vários outros contos. Qual é o conto preferido de vocês?
Muito bem! A Branca de Neve, a Bela Adormecida, João e o Pé de Feijão. Né? Eu sei que vocês têm vários contos que vocês conhecem, não é? Quando nós fazemos a leitura desses textos, nós fazemos essa leitura muitas vezes para deleite ou diversão. Outro motivo pelo qual nós podemos fazer a leitura de um texto. Nós podemos fazer a leitura para nos informar sobre algo que está acontecendo. Geralmente, quando a gente quer saber o que está acontecendo, a gente pode, por exemplo, fazer a leitura dos jornais, para que a gente possa ver as notícias que tem neles e descobrir o que aconteceu, né, no dia anterior ou o que vai acontecer, como, por exemplo, se eu fizer a leitura de uma revista, né? Tem revistas que trazem os próximos capítulos das novelas, por exemplo. E aí, quando eu quero saber o que vai acontecer na novela, eu vou lá e dou uma olhadinha na revista, por exemplo. Ou então, esta notícia que está aqui neste jornal fala sobre a vacinação contra a Covid-19. Se eu quiser, por exemplo, saber de um calendário de vacinação, né? Pode ser que eu encontre ele aqui nesta notícia de jornal. Então, nós podemos fazer a leitura de um texto para que nós possamos nos informar sobre algo. Então, esse já é um outro motivo pelo qual nós podemos fazer a leitura. Podemos ler também quando nós queremos buscar uma informação específica, tá certo? Aqui, ó, nós temos um dicionário. No dicionário, quando a gente não sabe, por exemplo, o significado de uma palavra, então aonde é que a gente procura, minha gente? A gente vai no dicionário, não é? Então, lá no dicionário, nós temos um verbete, lá tem o que significa aquela palavra e tem também a ortografia correta daquela palavra. Então, nós podemos, no dicionário, buscar uma informação específica que nós queremos. Ou seja, como se escreve aquela palavra ou qual é o significado daquela palavra. Aqui nós temos a bula de um remédio. Quando eu quero saber, por exemplo, como é que eu posso tomar aquele medicamento? Se são de 8 em 8 horas, se são de 12 em 12 horas. Então, eu vou lá na bula do remédio, na parte que tem posologia, né? Que é justamente como é que você deve tomar aquela medicação. E aí eu vejo como é, qual a quantidade, qual é o tempo, tá certo? Então, nós podemos fazer a leitura para buscar uma informação específica. Outro tipo de leitura que nós podemos fazer. Nós podemos fazer a leitura para adquirir conhecimento. Então, eu quero saber, quero aprender, por exemplo, sobre os dinossauros. Ou então, eu quero aprender sobre os vulcões, sobre os vegetais, né? Algum assunto que me desperte a atenção. Então, eu vou lá, eu posso ir tanto nos livros didáticos, como eu posso ir em alguma revista científica e fazer a leitura e aprender sobre aquele determinado conteúdo que eu gostaria. Então, nós podemos fazer leitura também para adquirir conhecimento. Outro tipo de leitura, né, outra finalidade de leitura que nós podemos ter é para nos orientarmos para realizar atividades diversas. Por exemplo, quando o papai ou mamãe compram um guarda-roupa ou uma rack, esse móvel, ele não vem montado, né? Então, ele vem com ele o que a gente chama de manual de instruções. E, às vezes, o papai, a mamãe, a vovó, o vovô, os nossos responsáveis, eles não sabem montar aquele móvel. E aí, como é que a gente faz? A gente vai lá no manual, justamente para que a gente possa se orientar sobre como é que a gente pode, né, montar aquele guarda-roupa, né, aquela rack ou o brinquedo que a gente ganhou. Então, esse tipo de leitura é a leitura que a gente faz para que a gente possa se orientar sobre a montagem, né, de algum móvel ou de algum brinquedo. Outro tipo de leitura que a gente faz também para saber como é que a gente faz
é a que a gente precisa utilizar a receita. Às vezes, a gente tá com fome e a gente tá com vontade de comer uma coisa diferente, não é? Então, por exemplo, um bolo que a gente nunca fez, uma lasanha, né? Coisas que a gente não sabe fazer. Então, onde é que a gente vai para poder ver lá? Ó, tem direitinho as instruções. A gente vai na receita, isso mesmo. Lá na receita tem o passo a passo de como é que a gente pode colocar o bolo no fogo, qual o tempo, quais os ingredientes. Então, essa leitura que a gente faz é justamente para que a gente possa se orientar sobre como fazer o bolo. Fazemos também leitura para aprender a ler. Essa é a mais comum, né? Que a gente faz na escola. As nossas professoras, elas pedem que a gente leia um textinho para que a gente possa exercitar essa leitura. E, por consequência, que a gente possa aprender a ler. Né? Então, os livros didáticos, eles estão cheios de textos que podem nos ajudar a aprender a ler. Este daqui, por exemplo, está num livro didático. É um texto, né, de Manuel Bandeira, intitulado Porquinho da Índia. E em cima tem Para Gostar de Ler. É um texto que está no livro e que vai ajudar as crianças que fizerem a leitura a aprenderem a ler. Agora que nós já descobrimos algumas das finalidades pelas quais nós podemos fazer a leitura de um texto, então a gente já sabe que a gente pode ler por diversão. A gente já sabe que nós podemos ler para buscar uma informação específica, né, como no dicionário, por exemplo, na agenda, por exemplo, né, e vários outros motivos que a gente viu aqui para que a gente possa ler, né? Agora nós vamos descobrir como é que nós devemos fazer a leitura de um texto. É de qualquer jeito, professora? Não, vou ensinar para vocês agora. Observem aqui na televisão. Nós temos uma cantiga popular intitulada O Cravo Brigou com a Rosa. Isso mesmo, eu vou cantar ela para vocês agora. Primeiro a gente vai cantar e depois eu vou explicar para vocês como é que nós poderíamos fazer a leitura desse texto. Vamos lá? O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Né? Agora nós vamos fazer a leitura desse textinho que está aqui, que nós já acabamos de cantar, e eu sei que vocês cantaram em casa. Ó, nós vamos começar a leitura daqui, ó. Nós vamos ler da esquerda até chegar desse outro lado aqui, que é a direita, tá certo? Então, a leitura de textos em língua portuguesa são feitas sempre da esquerda, ou seja, deste lado aqui para cá, para a direita, tá certo, pessoal? Outra coisa importante que a gente tem que pensar sempre que a gente for fazer tanto a leitura quanto a escrita de um texto é que além da gente fazer da esquerda para a direita, que foi isso que a gente viu aqui, a gente precisa também fazer essa leitura de cima para baixo, né? Então, aqui nós estamos em cima e aqui nós estamos embaixo, levando em consideração aqui a televisão, tá certo, pessoal? Então, a nossa leitura ela vai ser da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, qualquer texto que nós formos ler, nós vamos precisar pensar nessas duas regrinhas, tá certo? Aqui nós temos outra cantiga. Vocês acham que essa cantiga vai falar de quê? Tem uma imagem aqui, ó, que pode ajudar vocês a descobrirem sobre o que é que fala esta cantiga. Ah, isso mesmo! É a música da borboletinha. Olha a borboleta ali, ó. Ela tá lá preparando alguma coisa. Não é que a gente vai
ver já já o que é que ela está fazendo lá na cozinha. Vamos cantar primeiro, eu começo e vocês continuam, tá certo? Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, pernas de pau, olhos de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Né? Então, essa aqui foi a música da borboletinha que eu cantei e eu sei também que vocês cantaram aí em casa. Isso mesmo! Agora, nós vamos pensar assim, ó. Eu comecei por aqui. Borboletinha tá na cozinha. Depois, ó, eu fui descendo, ó, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, pernas de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Nós fomos de cima até embaixo. Então, vamos lá? Nós vamos agora exercitar, tá certo? Lembrando que nós vamos da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá certo? As palavrinhas, elas vão aparecendo e vocês vão prestando atenção no sentido em que elas vão, tá certo? Isso é muito importante. Vamos lá? Borboletinha tá na cozinha. Ó, começamos aqui e viemos até aqui, fazendo chocolate para a madrinha. Começamos aqui e já estamos aqui. Ó, estávamos em cima e nós estamos, ó, descendo com a nossa leitura. Isso mesmo. Vamos continuar? Poti, poti, perna de pau. Começamos aqui, ó, e continuamos aqui. Olhos, né? Olho de vidro e nariz de pica-pau, né? Então, borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Então, nós lemos aqui agora a cantiga da borboletinha. Começamos aqui, terminamos aqui. Nós lemos daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Depois viemos para cá, seguimos até aqui, para cá, seguimos até aqui, depois aqui e seguimos até aqui. Muito bem, crianças! Eu sei que vocês acompanharam em casa e leram junto comigo. Agora tem outra cantiga que foi a primeira que a gente começou. Vamos fazer agora a leitura dela. Lembram lá do cravo brigou com a rosa? Isso mesmo! Eu trouxe ele por escrito para a gente também acompanhar. Vamos lá? Lembrando, ó, vamos começar da parte de cima, tá certo? Vão aparecer aqui as palavrinhas e nós vamos acompanhando, lendo as palavrinhas que aparecem. Vamos lá? O cravo brigou com a rosa. Começamos aqui, ó, em O e paramos aqui em rosa. Agora nós vamos para cá. Debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada, né? Então, ó, começamos aqui, ó. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Vamos continuar? O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Né? Então, nós começamos aqui em cima, terminamos aqui embaixo. Todo o nosso texto, ó, nós fomos daqui, da esquerda para a direita.
da esquerda para a direita, 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 da esquerda para a direita e da esquerda para a direita. Então, todos os textos que vocês forem ler ou escrever, vocês vão ter que lembrar dessas duas regrinhas, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Eu tenho certeza que vocês aprenderam e que vocês, quando forem fazer a leitura, vocês vão fazer dessa forma, não é, crianças? Isso mesmo! Agora nós vamos fazer um resumo de tudo o que a gente conversou hoje aqui. Vamos lá? Olha lá! Primeira coisa, nós falamos hoje sobre a leitura. Então, eu abri a nossa aula de hoje falando sobre leitura. Trouxe para vocês um poema que fala sobre viajar na leitura. Então, nós conversamos sobre o quanto pode ser legal a leitura de um livro ou de outros textos, não é? Nós falamos aqui que nós podemos encontrar monstros, princesas, príncipes, ver o final feliz da história, não é legal? Muitas vezes a gente lê o texto e fica só esperando o final feliz da história, né? Então, nós conversamos lá no comecinho da nossa aula sobre o quão legal pode ser o ato de ler. Isso foi o primeiro ponto da nossa aula de hoje. O próximo ponto foi o seguinte, nós conversamos também sobre as finalidades da leitura, ou seja, os motivos pelos quais nós lemos um texto. Então, nós podemos ler um texto por diversão, e aí nós vimos vários títulos, né? Falamos aqui de Patinho Feio, Bela Adormecida, Cinderela, né? Várias leituras que nós podemos fazer por diversão. Isso mesmo. Falamos também que nós podemos ler para nos orientar sobre algo. Lembra daquela leitura da receita do bolo de cenoura? Isso mesmo. Ou então, aquela leitura que a gente pode fazer do manual de instruções? Isso mesmo. Essa leitura é para nos orientar a como fazer o bolo e como montar aquele móvel que papai e mamãe estão com dúvida. Falamos também sobre a leitura para aprender a ler, que geralmente é aquela que a gente faz dentro da escola, né? Aquela leitura dos textinhos que vem nos nossos livros didáticos. Falamos de leitura para buscar uma informação. Por exemplo, quando a gente quer ligar para alguém e não sabe o telefone. Aí eu vou lá na agenda, procuro o nome daquela pessoa, né? Ou então, eu posso fazer olhando o dicionário para olhar como é que eu escrevo corretamente o nome de alguma palavra, né? Então, é aquela leitura para a gente buscar uma informação que a gente chama de específica. Isso foi o que a gente viu também quando a gente pensou aí sobre quando é que a gente lê um texto. Conversamos também na nossa aula de hoje sobre o sentido da nossa escrita, né? E aí nós vimos que ela pode ser da esquerda para a direita e que ela pode ser também de cima para baixo. Vejam quanta coisa legal nós aprendemos na nossa aula de hoje. Falamos de leitura e vimos muita coisa importante. E o principal, eu tenho certeza que quando a nossa aula acabar, vocês vão correndo ler algum texto, não é mesmo? Isso, eu tenho certeza. Agora, eu vou deixar para vocês uma atividade para vocês exercitarem o que nós aprendemos na aula de hoje. Combinado? Nós temos aqui outra cantiga. Essa cantiga aqui fala de quê? Do que é que vocês acham que essa cantiga fala? Vou dar uma ajudinha para vocês. Tem o nome deste animal que está aí. Isso mesmo, fala do sapo. Eu tenho certeza que vocês já ouviram aquela cantiga que fala do sapo que não lava o pé. É essa que está aqui. Isso mesmo. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão escrever
Esse textinho pode ser numa folhinha, pode ser num caderninho que vocês tenham, e vocês vão prestar muita atenção quando vocês estiverem fazendo a escrita. Mas eu vou prestar atenção em quê, professora? Vou dizer agora. Vocês vão prestar atenção no sentido, ó, da direita para a esquerda, lembram que a gente conversou? E também de cima para baixo. Tanto quando vocês forem escrever, quanto quando vocês forem ler. Combinado, pessoal? Muito bem! Essa foi a nossa aula de hoje de língua portuguesa com a professora Cíntia Marques. Nos vemos na próxima aula. Combinado, pessoal? Tchau, tchau!